ação para os dois lados. Então aí está uma circular para vocês. Aqueles que querem defender a tese de que o aviso prévio não é recíproco, porque a Constituição disse que são direitos dos trabalhadores e por isso não dos empregadores. Portanto, o aviso prévio proporcional, o de 30 dias é recíproco, mas o proporcional ao tempo de serviço podem se basear na circular 10, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, agora em outubro, logo depois da lei, porque eles tinham que homologar as rescisões, ficaram desesperados. Eu vou homologar a rescisão, e aí? E eles queriam regulamentar esse direito. E essa regulamentação veio através dessa circular, e no item 3, ela é explícita dizendo que não é recíproco. Eu, por um lado, achei importante o que foi feito, porque os fiscais do trabalho tinham que ter uma postura. Por outro lado, é uma pena que novamente a gente tenha delegação normativa fora da Constituição. Só pode estabelecer norma o Legislativo. O artigo 22 da Constituição é explícito. Compete privativamente à União legislar sobre o direito do trabalho. Não pode o Executivo, salvo quando houver delegação normativa, legislar. Então, não poderia, artigo 94 da Constituição, o Executivo emitir uma circular, uma portaria, uma instrução, criando regras não contidas na lei. Ou isso vai ficar a cargo da jurisprudência, volto às palavras de Carlos Maximiliano, que é a interpretação da lei que a completa, ou isso ficará a cargo do Legislativo, de refazer ou emitir outra lei, sendo explícito a quem ele quer abranger, quanto ele quer limitar, para quem, e dizendo tudo, se é recíproco, se não é recíproco. Fazer uma lei com um artigo e um parágrafo era deixar uma palestra inteira para debater isso. Realmente é muito genérico esse assunto, tratado de uma forma tão rápida, leviana quase, se a gente pudesse dizer nessa forma. Isto é, o Judiciário terá grande trabalho na interpretação desses casos. Vamos a outra questão. Como é que eu conto o prazo? Bom, isso a lei fez. Na verdade, a lei só queria isso. O único objetivo da lei era, de fato, não deixar o Supremo dar 1 ano. 12 meses, 6 meses. Eles não queriam isso tudo. O empresário ia morrer tendo que pagar para o empregado isso tudo de aviso prévio. E aí ele estabeleceu. E eu tive lá um certo trabalho, mas fiz uma tabela para vocês. Porque lendo o que a gente vai ler agora, que é o parágrafo único do artigo 1º da Lei 11.506, não dá para entender bem. Dá para entender, mas não dá para visualizar. E eu acho que quem é do campo do direito não consegue ver bem o campo da matemática. Ou a gente não enxerga, ou a gente não quer enxergar, ou porque a gente não consegue ser muito exato, a gente não quer ver nada exato. Então, eu fiz uma tabela, mas vamos ler primeiro para entrar, né, na cabeça e depois a gente caminha. Vamos lá, olha o que diz. Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90. Então, olha só, para quem trabalha até 1 ano, 30 dias. Para cada ano depois desse, para cada, não conta o primeiro, porque o primeiro são 30. A partir do primeiro, para cada ano, você acrescenta 30 dias. Desculpa, 3 dias. Já veio a conta na cabeça? Não. A conta é, depois de 2 anos e 1 dia, você tem um aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Se você foi demitido com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, você não tem um aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Gente, foi escolhida a dedo. Pesquisas demonstram que
60% a 70%, a maioria das relações de emprego, duram cerca de 2 anos. Por conta da rotatividade hoje feita no mercado de trabalho. Raros os empregados, quer dizer, não tão raros, porque sobrou o resto, né? Cerca de 50% a 40%, que permanecem ou menos ou muito mais tempo. Mas a grande rotatividade vai até 2 anos. Então, isso não criaria para o patrão um encargo financeiro tão grande. Bom, foi muito inteligente ali, por isso que ela saiu tão rápido. Para não deixar o próprio judiciário fazer de forma diferente. E aí eu fiz essa tabelinha, né, a cada 3 dias. Olha lá, não sei se dá para enxergar bem lá no PowerPoint. Até 2 anos, nada. A partir dali você tem, com 2 anos e 1 dia, 2 anos e 2, 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, até completar 3 anos, entre o 2º ano e o 3º ano, você tem 33 dias de aviso. E assim vai aumentando, 36, 39, 42, fiz uma tabelinha. Você imagina agora o advogado e o patrão vai ter que andar com a tabelinha. Né? Antes era tão fácil, o empregado chegava e dizia, fui demitido, o que eu tenho direito? A gente ia logo, aviso prévio, 30 dias, não sei o que, vai. Agora, quantos anos o senhor tem? Tantos anos? Então espera que eu vou pegar minha tabelinha, porque fazer isso de cabeça vai ser muito difícil. Então o senhor tem 4 anos e 5 meses, então o senhor tem, acima do 2º ano, o senhor tem mais 2 anos, então o senhor tem que fazer... vai ser uma conta difícil. Eu vou andar com a minha tabelinha lá na hora do julgamento. Não, julgou errado, deu mais dias, deu menos dias. Professor, e aí, como é que eu calculo? Gente, aí é fácil. Pega o salário, divide por 30, vê o valor de um dia. Né? E aí vai, paga o mês cheio e mais um dia para cada tabelinha dessa para você contar. E aí eu fiz lá até 21 anos. Com 21 anos de serviço, finalmente ele tem os 90 dias. Gente, vocês precisam ter 21 anos na mesma empresa para, se demitido sem justa causa ou se pedir demissão, dar a outra parte, seja o patrão, seja o empregado, 90 dias. Quantas pessoas vocês conhecem que têm 21 anos na mesma empresa? Privada. Porque normalmente, se for administração pública, tem estabilidade, demite menos, a gente até encontra pessoas que se aposentam na própria administração pública. Mas no setor privado, se eu olhar para o meu meio social, uma pessoa, talvez. Entenderam aonde chegou o aviso prévio? Olha a finalidade dele aqui. Você internauta que está assistindo, viu a tabela? Viu como é que foi feito? Foi a dedo, foi escolhida a dedo a continha para atingir um número mínimo de pessoas. Óbvio. E com isso dá um impacto nas despedidas imotivadas menores. Tem vantagens? Claro que tem. O direito foi feito, até hoje não tinha sido regulamentado. Isso inibe as despedidas dos mais antigos. É uma forma de proteção ao emprego. Isso acaba vindo de encontro, isso é, regulamentando também o inciso 1 do artigo 7º da Constituição, que pede para evitar as despedidas imotivadas. Isso é, tem todo um aparato social nisso tudo. Mas é claro que de tudo que podia ser dado, eles deram o mínimo possível. Mas já está aí. Vamos mais à frente. Vimos então as questões básicas, né? O prazo, como é que eu conto, o número de dias, vimos a reciprocidade, o campo de aplicação. Vamos agora olhar as regras da CLT, né? São todas aplicáveis? Eu estou com um caso concreto, né? Eu sou o patrão, estou despedindo, isso é hipotético, né? Estou despedindo o meu empregado, que tem 15 anos. Eu não quero pagar, quero que ele trabalhe. E aí? Eu tenho que reduzir 2 horas por dia, todos os dias, durante os dias todos que ele ficar? Porque essas regras da CLT foram feitas para aqueles avisos ou de 8 dias ou de 30 dias. Não foram feitos para os avisos de 33, 36, 90 dias. Será que eu aplico? Eu entendo que sim.
Se isso era aplicável para quem cumpria 8 dias de aviso, e se isso era aplicável para quem cumpria 30, isso é aplicável para quem cumpre 30, 33, 60, 73, 90. Isso continua sendo aplicável. Quanto mais tempo de aviso você tiver, maior a probabilidade de você encontrar um novo emprego. Ou ao contrário, se eu tenho um empregado que está comigo há 30 anos e ele pediu demissão, ele provavelmente é uma pessoa importante nessa empresa de tanto tempo que ele ficou. Eu preciso de mais tempo dele para ele ensinar alguém a fazer o trabalho dele. Que eu possa colocar um substituto à altura dele. Então ele vai ficar aquele tempo todo. Então a primeira regra que eu quero aqui discutir com vocês é a regra do artigo 488 da CLT. Há várias, nós vamos discutir só as principais, aquelas talvez mais polêmicas. O artigo 488 da CLT diz o quê? Que quando o empregado for o notificado da despedida imotivada, logo ele foi despedido, e o aviso for trabalhado, ele, empregado, terá o direito de escolher entre a redução de 7 dias consecutivos ou 2 horas por dia. Não é isso que diz a lei? Isso se aplica ao empregado da CLT. Se for rural, a lei do rural diz que ele terá o direito de se ausentar 1 dia por semana, em ambos, sem prejuízo do salário. Qual é a finalidade da lei? Para que o empregado procure, neste tempo, 2 horas a menos, ou menos 7 dias, o emprego. Se urbano, se rural, nesse 1 dia por semana, a cada semana do aviso, um novo emprego. Ora, não vejo por que não aplicar isso ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Acho que quanto mais tempo eu fico no emprego, maior a dificuldade de encontrar uma nova colocação. Por quê? Porque eu estou acostumada só com aquele tipo de empresa. Os grandes headhunters, os procuradores de colocar trabalhadores no mercado, gostam dos trabalhadores que mudam constantemente de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, exatamente pelas múltiplas experiências que ele tem nesse mercado, para ele poder agregar mais. Se você está 25 anos na mesma empresa, além de você já estar fora da idade do mercado, ainda bem que o mercado evoluiu, hoje já acolhe mais a pessoa mais velha, porque antigamente, para a CLT, os acima de 50 já eram quase imprestáveis, que nem dividir as férias podem, porque não tem força física, tem que repor a energia numa só vez, então era mais do que velho. Hoje em dia, se a CLT olhar para a Madonna, não vai acreditar na idade. Então, a gente tem que olhar exatamente que o mercado está bem diferente do que foi no passado. Acho perfeitamente compatível que, se o aviso for para aquele caso de 60 dias, que o empregado possa reduzir 2 horas durante os 60 dias. Se ele optar por 7 dias consecutivos, 7 dias consecutivos para cada 30 que ele tenha. Vai fazer a regra de 3. Se ele tiver 37 dias, você vai ver quantos ele vai ter a mais. Então, você vai fazer a regrinha. 7 dias consecutivos para 30 dias. Se ele tem 60, 14 dias consecutivos. Não vejo nenhuma incompatibilidade. Ao contrário, acho que a regra é perfeitamente compatível. Continuo achando que, acho eu que a súmula 230 vai continuar vigorando, que diz que é vedado ao empregador substituir a redução da jornada pelo pagamento da hora extra. Não pode. Você não pode deixar de reduzir as 2 horas por dia e pagar hora extra, porque entende-se que isso inibe a finalidade. E a finalidade do Instituto é permitir que o empregado procure novo emprego. Esta é a finalidade. Bom, vocês podiam me perguntar, olha só, eu entendi.
Mas eu tô olhando o lado do patrão, é porque cada um olha um lado, né? Cada um tem suas tendências. Eu estou olhando o lado do patrão, porque eu tenho uma pequena empresa, ou eu advogo para patrão. Então, eu posso fazer assim? Eu posso pagar 30 dias e ele trabalhar os outros 30? Eu posso partir? Gente, a resposta é a mesma. Alguém pode partir o aviso prévio de 30 dias? Ou ele é não trabalhado, ou ele é... Não existe, pelo menos eu não conheço, a corrente do aviso prévio semi-trabalhado. Você trabalha 15 você não trabalha. Você tem o direito de não trabalhar os dias que a lei determina, 7 dias consecutivos ou 2 horas por dia, escolha do trabalhador, sem prejuízo do salário. É isso que a lei determina. Tirando isso, não tem negócio. Não pode transacionar com o patrão. Se o tempo é de 90 dias, e se o empregado quer trabalhar os 90 dias, são 90 dias trabalhados. Não tem 30 trabalhados e 60 indenizados. Se o aviso é de 60 indenizados. Não pode fazer metade de um jeitinho, metade do outro jeitinho. Vamos aplicar a mesma regra. Quando era 8 dias e 30 dias, a regra era assim. Por que a gente vai mudar? Quando é 30 dias, 8 pode ser trabalhado e 8 podem não ser. Não existe isso. Ou ele era todo indenizado, ou ele era todo trabalhado. Fosse ele de 8 ou de 30. Não tinha o meio termo. Avançando. Outra. Aviso prévio indenizado. Né? Na verdade, a gente chama de indenizado. E o direito do trabalho tem essas pegadinhas, que eu chamaria assim. Por que pegadinha? Porque com essa base de direito civil, e o direito do trabalho é um filho do direito civil, né? Sai de dentro do direito civil, se especializa, tem toda a sua base lá, nasceu do direito civil, a gente sabe que toda obrigação de fazer não cumprida, por culpa do devedor, converte-se em perdas e danos. E esse valor das perdas e danos é o exato valor da obrigação. E ele tem natureza indenizatória. Não é isso que a gente aprendeu lá no Código Civil? Não é isso que a gente aprendeu? Primeira coisa que a gente aprendeu é isso. Automaticamente a gente aplica isso, que deveria ser o normal, para as questões do direito do trabalho. Seja a estabilidade convertida em pecúnia, seja o aviso prévio, que é uma obrigação de fazer do patrão, de conceder o aviso e deixar o trabalhador trabalhar, e ele não deixa e converte em pecúnia. Todas essas obrigações do direito do trabalho convertidas em pecúnias deveria ser o exato valor daquilo do prejuízo, convertido em dinheiro, com o nome de indenização. Por isso a gente chama de aviso prévio indenizado. Não é assim que a gente chama? Mas isso é uma casca de banana. Por que é uma casca de banana? Porque você, ao falar aviso prévio indenizado, você volta ao direito civil. Se ele é indenizado, a natureza é, óbvio, né? Indenizatória. Se eu digo, a parede é azul, portanto, a cor da parede é azul. Né? Se ele é indenizado, a natureza é indenizatória. Só que a CLT, ela é um paradoxo, ela é anormal. Ela, a CLT, disse, se o patrão impedir o empregado de trabalhar no período do aviso, pagará ao empregado os salários. Vamos ler? Olha lá. Essa redação que está aqui é a redação do texto da lei. A falta do aviso por parte do empregador. Então, é o empregador que não está permitindo o empregado de cumprir o aviso. Dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso. E ele continua, não para aí. Se ele parasse e você dizer, escorregou, olha, não sabe bem o que está falando. Não, ele continua. Garantida a integração ao seu tempo de serviço. O que ele quis dizer garantida a integração? Salário
incide sobre o fundo de garantia? Incide, não é? Todo mês, quando você recebe, o patrão não tem que recolher 8% do fundo? Fundo de garantia do tempo de serviço. Toda vez que o fundo de garantia incide sobre uma parcela, é que o tempo de serviço está sendo computado. Normalmente também o INSS incide sobre isso, porque o tempo de serviço também é computado para a Previdência, não só para o direito de trabalho. O direito de trabalho é computado para que fins? Avos de férias, avos de 13º, não é para isso? Quando ele disse que você paga, você não cumpriu o aviso, e eu pago os salários e computo no tempo de serviço, o que ele disse? Que o aviso prévio indenizado tem natureza salarial. Aí você enlouquece. Olha, só o direito de trabalho. Todo mundo fala isso. Eu não estudo esse direito seu, porque esse seu, né? Porque eu dou aula disso. Então, eu não estudo esse direito porque esse direito é maluco. Como é que você fala aviso prévio indenizado com natureza salarial? É porque o direito de trabalho, ele é diferente. Ele quis dizer o seguinte: o patrão não pode se valer da sua própria torpeza. Ele demitiu o empregado. O empregado tem o direito de fazer computar isto no seu tempo de serviço. Se ele tem o direito de fazer computar este período no seu tempo de serviço, o patrão não pode lhe sonegar esse tempo. Às vezes, hoje em dia, os 90 dias podem ser suficientes para ele se aposentar. Então, até este direito o legislador garantiu ao trabalhador. Tanto faz. Bom, então a gente vai olhar esse direito e perceber que o legislador, não só aqui, como em outras passagens, quis dar a natureza salarial ao aviso prévio não trabalhado. Esse seria o nome correto. Vocês percebam que a lei não usa aviso prévio indenizado? Só foi usar depois que leis posteriores foram acrescentando parágrafos. A redação originária usou aviso prévio trabalhado? Não trabalhado. A gente é que fica, não trabalhado, paga em pecúnia, indenizado, né? Olha, aí a súmula fala indenizado, aí a OJ fala indenizado, aí não sei quem fala indenizado, aí todo mundo fala indenizado, virou aviso prévio indenizado. Agora, vai explicar para quem não é da área que ele é indenizado, mas não tem natureza indenizatória. Bom, final das contas, com base nisso, é certo afirmar algumas consequências, que é o principal. Vamos olhar? Primeira consequência. Não importa o tempo do aviso, 90 dias, 30 dias, 35 dias, vai dar a baixa no final. Lá no final, seja o aviso trabalhado ou não trabalhado, não interessa. É lá no fim do contrato, e o contrato termina com o fim do aviso. O único caso que o aviso não tem natureza salarial e indenizatória é quando o empregado pede demissão, porque o empregado não deve salários ao patrão. Se o empregado pede demissão e não cumpre o aviso, o patrão desconta. Aí, nesse caso, é indenização mesmo, por perdas e danos. Esse está certíssimo, esse é direito civil puro. Já o contrário, não. O empregado deve salários ao empregador. O empregador deve salários ao empregado. Então, só tem natureza salarial o aviso prévio não trabalhado quando o empregado é o notificado, não quando ele é o notificante. Continuando, prescrição também só começa depois do prazo do aviso, seja ele trabalhado ou não. Avos e FGTS também, se você tem mais 30 dias, 60 dias, isso é, se ao todo o seu aviso é de 90, você vai ter mais 3 dozeavos, além do que você já tinha, de férias, 13º, e o fundo vai ser recolhido sobre esses 3 meses. Está lá, súmula 305, fala do fundo de garantia que incide sobre o aviso prévio não trabalhado, para a gente não esquecer que ele, apesar de ter o nome, não é o que parece. A INSS, essa questão é até hoje tormentosa. O INSS acha, não achava, mas agora acha porque quer arrecadar, e eu acho que sim,
que ele tem natureza salarial quando não trabalhado, quer recolher. Os juízes do trabalho não querem, porque diz que é indenizado, indenizado. Mas eles acham que é indenizado salário para o fundo e acham que é indenizado para a Previdência. Paradoxos do ser humano. Todo ser humano tem suas contradições. A jurisprudência também. Então a gente encontra dentro do mesmo tribunal o seguinte: quando é para proteger um empregado, é pró-empregado. E descontar para a Previdência, contra o empregado. Então nessa parte eu sou empregado, nessa parte eu sou empregado também. Aí ficam duas contradições. Para o fundo, incide. Por o INSS não incide, o que é uma aberração. Deveria incidir para os dois ou não incidir para os dois. Se é salário, para os dois. Se não é salário, para os dois. Mas a gente tem esse paradoxo. Lá no TRT do Rio, a gente tem uma súmula dizendo que não incide INSS sobre o aviso prévio não trabalhado. Só para vocês verem como são duas medidas e dois pesos diferentes para situações idênticas. Reajustes, benefícios como plano de saúde e etc., terá até o fim do contrato. Indenização adicional, aquela se você despedir antes da data base, você integra o aviso prévio para dizer que ainda faltam 30 dias, e aí, se for o caso, aplica a penalidade de um salário. E o pedido de demissão? Pedir demissão. Tenho que dar, não quero cumprir. O patrão pode descontar? Pode. Se eu acho que ele é recíproco, a lei diz isso. Artigo 487, parágrafo 2º, é explícito no sentido de que o empregado que pede demissão e que não cumpre o aviso dá ao patrão o direito de descontar o período respectivo. Ora, se o período hoje é de 60 dias, se é de 90 dias, se é de 69 dias, sei lá, 63 dias, não interessa, vai ter o direito de descontar. Aí, gente, vem uma outra polêmica, descontar de quê? Aí vem o Sérgio Pino, só do saldo de salário, porque a lei falou 2 salários. Aí vem outro Carrion, Valentim Carrion, e eu, das parcelas da rescisão, qualquer que seja das férias, do saldo de salário, do 13º, de qualquer valor da rescisão. Aí vem outro autor, não, só pode se for de parcela de mesma nomenclatura. Mas como mesma nomenclatura, aviso prévio, você vai me dar, não tem eu te dando aviso, você me dando o aviso, é mesmo. Então aí vem uma série de controvérsias sobre que parcelas você pode autorizar o empregador descontar o aviso prévio quando o empregado pede demissão e não cumpre. E isso vai ficar mais acirrado, né, gente? Porque antigamente, eu acho que em 19 anos de magistratura, que é o meu tempo como juíza, eu julguei 5 ações em que o patrão ajuizou a ação por dar um aviso prévio do empregado. Só isso que ele queria. Claro, aviso de 8 mil, o empregado ganhava 8 mil, de 15 mil, porque o patrão não vai movimentar o judiciário para cobrar um salário mínimo. Normalmente não o faz. Até porque quem ganha o salário mínimo não tem dinheiro para pagar judicialmente. Então, normalmente, só os auto-executivos, né, é que ganham muito bem e pedem demissão, não cumpre, o patrão vem cobrando judicialmente. Mas isso vai mudar com essa realidade. Porque agora, mesmo que o empregado ganhe um salário menor, vai haver um multiplicador pelo tempo do aviso. E provavelmente o número de ações deve aumentar com esta característica. Isso é o patrão em reconvenção ou em ação independente, pedindo na Justiça do Trabalho que o empregado que pediu demissão e não cumpriu, que ele pague o valor do aviso prévio. Eu acho que é perfeitamente cabível. O difícil vai ser executar. Esse empregado dificilmente terá aí dinheiro para pagar. Bom, vamos ver as outras regras. Reconsideração do aviso prévio, artigo 490 e 491. Eu acho que a regra também se aplica ao aviso prévio proporcional. Não vejo nenhum óbvio. Se você tem simplesmente 90 dias de aviso, a parte notificante
só poderá reconsiderar durante o período se a outra parte concordar. Não vejo nenhum empecilho, nenhuma incompatibilidade. Só porque o prazo aumentou, não vai aplicar a regra? Não, pode aplicar. E é recíproco. Aquele que quiser a reconsideração precisará do outro, que o outro concorde. Justa causa, mesma coisa. Você antes só tinha 30 dias, mas agora você tem 60, 90. Se o empregado ou o patrão, isso é o notificado, praticar a justa causa, ele perde o resto do aviso. E converte-se a despedida injusta ou pedido de demissão em justa causa do patrão ou justa causa do empregado, dependendo de quem praticou e de quem tomou a iniciativa desse rompimento. Então, também não vejo por que não aplicar a regra do 491 só porque o prazo do aviso aumentou. Perfeitamente compatível. O que vai mudar é o abandono de emprego. O abandono de emprego, eu não me lembro, eu não coloquei aqui no slide, mas, salvo engano, é a súmula 32, não tenho certeza, se vocês tiverem depois vocês confiram, diz o seguinte, cabe a justa causa no curso do aviso prévio, salva de abandono. Muito inteligente a súmula, porque se o abandono de emprego é a ausência reiterada do trabalhador por mais de 30, se o aviso tinha 30, nunca ia ser mais de 30, se o abandono ocorreu exatamente quando começou o aviso. Então era muito lógica a súmula, salvo engano, 32. É 32 ou é 73, mas é bem baixinho, é um desses números. Essa súmula era bem inteligente, mas esta sim não é compatível com os avisos superiores a 30 dias. Porque hoje é possível o empregado cometer esta justa causa nos avisos prévios superiores a 30 dias. Porque a não ocorrência do abandono era exatamente porque nenhum aviso tinha mais de 30. E para dar o abandono era necessário mais de 30 dias de faltas reiteradas, consecutivas e injustificadas praticadas pelo trabalhador. Outra, estabilidade. Justa ou injusta, porque eu acho esse posicionamento, tanto da súmula 36, eu botei 2, mas eu acho que é 3. 369 do TST, quanto da OJ 48, justa ou injusta, é a posição atual do TST, apesar de estar havendo uma ou outra posição divergente atualmente. O que o TST se posicionou? Ele entende que se eu denunciei o contrato, entre a denúncia, o que é a denúncia? Não vou continuar, se for o empregado, ou o patrão, está despedido. Então a denúncia é a comunicação da extinção. Só que a lei diz que entre a comunicação e a efetiva extinção há um termo, que é o prazo. Esse prazo suspende os efeitos da declaração de vontade, mas não a declaração que já está com direito adquirido. O que entendeu o TST? Se no momento da denúncia não havia um óbice, isto é, hoje eu estou te despedindo, tchau. Se hoje não tem estabilidade, o contrato não está suspenso, não tem interrupção, isso é, está com todos os elementos possíveis para eu te despedir, ou para você pedir demissão, você pode sempre. Então, a denúncia foi feita, eu tenho direito adquirido àquela denúncia que eu pratiquei. Mas os efeitos dela, por imposição da lei, só podem serem produzidos após um prazo que antigamente era ou de 8 ou de 30, depois passou de 30 e hoje de 30 ou mais de 30. E se neste período ocorrer um evento? Ficar doente, ficar grávida, acidente de trabalho, fazer a sua inscrição de candidatura na CIPA ou no sindicato.
feriados, que são interrupções contratuais. E aí? Bom, pelo TST, nada acontece. Não se adquire estabilidade no curso do aviso. Por quê? A estabilidade, a suspensão contratual e a interrupção são fatos que impedem a despedida. E quando eu a pratiquei, você não tinha esses fatores. Você os adquiriu depois, eles são supervenientes. A denúncia do contrato foi feita no momento em que eu podia denunciar. Se depois da denúncia houve um fator, e aí é o que eu acho que, se vocês querem saber a minha opinião, a súmula erra, é que ela mistura fatores que o empregado voluntariamente adquire a estabilidade dos involuntários. Depois a gente discute isso, isso é, acidente de trabalho não é voluntário. E se candidatar dirigente sindical é voluntário. Você me despediu, propositadamente eu vou no sindicato candidato. Ou vou lá na CIPA e me candidato. Uma coisa que deveria ser diferente da outra, mas não é a discussão de hoje. O que entendeu o TST, apesar da súmula, acho que é 369, falar só do dirigente sindical, a gente tinha duas outras OJs que atingiam todos os demais casos, é de que não se adquire estabilidade superveniente à denúncia. Se denunciou, pode acontecer qualquer coisa. O termo final é o termo final. Com a doença, o TST mitigou. Eu até deixei em branco a OJ, eu até preenchi no avião, mas eu acho que está errado. Eu não sei se é 355, não. Não sei se é 155, depois vocês dão uma olhadinha. Tem uma OJ que diz assim, denúncia do contrato, aviso prévio. Se após a denúncia houve superveniência de doença, os efeitos da despedida, isso é válida a despedida. Os efeitos, ele está dizendo a despedida não é nula. Os efeitos só se concretizam após a alta médica. Eu vou explicar a vocês que a época que saiu essa OJ, nós não tínhamos o período de graça. Alguém já ouviu falar do período de graça? O período de graça é um direito não tão novo, mas relativamente novo, que dá ao segurado da Previdência um tempo, entre 1 ano e 2 anos, entre 12 e 24 meses, de cobertura para eventualidades. Como antigamente, a baixa na carteira e a perda, por isso, da qualidade de segurado, porque você ao ter a baixa, o patrão deixa de recolher a Previdência. A baixa na carteira e, por isso, a perda da qualidade de segurado, tirava do trabalhador o direito ao benefício previdenciário. Hoje, com o período de graça, isso não acontece. Porque se ele estiver recebendo benefício previdenciário, mesmo com a baixa, ele continua. Se ele, depois da baixa, ficar doente, já desempregado, dentro dos 12 meses posteriores, ele recebe o benefício, o seu período de graça. Que eu acho fantástico, os planos de saúde deveriam fazer o mesmo. Né, os particulares, períodos de graça. Eu contribuí anos, parei de contribuir há um mês, fiquei doente, você não vai me dar nada? Tinha que ter um períodozinho de graça. Né? Ele não tem a carência para eu começar a receber, então me dá também a graça depois. A Previdência hoje tem isso. Então hoje, acho que não haveria sequer o óbice de dar baixa no fim do aviso. Mas, para não criar polêmica, também o patrão não tem nenhum malefício, além de recolher a parte dele da Previdência, de dar a baixa lá no final, quando o empregado tiver sua alta. O importante é que não haverá a nulidade da dispensa. Por quê? O que é o aviso? Não sei se vocês sabem, há rios de tintas, de livros, discutindo se o aviso prévio é um aviso prévio ou se é um prazo. Se o aviso prévio é um aviso, uma comunicação prévia, o que é a despedida? A despedida é que é a comunicação de extinção.
O aviso é um mero prazo que suspende a denúncia. E por isso vocês vão encontrar autores conceituando o aviso como comunicação e prazo, e autores conceituando o aviso prévio como nem é aviso e nem é prévio. É prazo. Aí vocês vão dizer, olha, agora eu vou embora. Você primeiro disse que o aviso indenizado não é indenizado. Agora você está dizendo que o aviso prévio nem é aviso e nem é prévio. Bem-vindo ao direito. Direito é isso. 1 mais 1 não são 2. Provavelmente 10, 25, depende de quem está fazendo a conta. E é louquíssimo. Quem olha o direito do trabalho fica mais louco ainda, porque ele vai dentro das questões do trabalhador, né, numa visão muito protetiva nos casos concretos. Bom, continuando. Falamos da estabilidade, falamos da doença, rescisão indireta. Se o empregado que tem lá 22 anos de casa, dá justa causa no patrão, recebe o aviso de 90 dias? Claro. O que tem direito a 30 recebe, o que tem 60 recebe, o que tem 90 recebe. Regra é igual. O fato do prazo ter sido alterado não muda o direito do trabalhador. Parágrafo 4º do artigo 487 da CLT. E a culpa recíproca? Metade. Se 30, a época, era devida a metade, 15 dias, agora você faz a mesma regra. Qual é o direito que eu teria se eu fosse despedido? 90? Foi caso de culpa recíproca? Então 45. O patrão só me paga 45. Metade das férias, metade do 13º, metade do aviso prévio. Foi o que a jurisprudência entendeu. Está lá na súmula 14, TST. Prazo para pagar. Não diz lá o 477, parágrafo 6º, que se o aviso for trabalhado, você terá que pagar no primeiro dia útil após. Gente, se é de 90 é o primeiro dia útil após. Se é de 60 é o primeiro dia útil após. Ah, não gostei, professora. Ah, você quer o aviso de 90, mas quer o prazo de 10 dias lá da denúncia. Não pode, a própria lei fez distinção. Se o aviso for em pecúnia, para não dizer indenizado, se o aviso for em pecúnia, a regra são dos 10 dias. Mas se o aviso for trabalhado, não interessa se é trabalhado 30, se são trabalhados nos 30 dias, nos 60 dias, nos 90 dias. É o primeiro dia útil após o último dia do contrato. Então a regra é a mesma, não vejo nenhuma incompatibilidade entre a CLT e a nova regra do prazo do aviso. Falamos disso. Cabimento. Incrível, né? Um instituto que vem lá do Código de Hammurabi, perpassa pelas corporações de ofício, no direito romano, vem aqui para o Código Comercial 1850. Eu acho que junto com o Instituto Salário, né, que vem da palavra sal, que era usado para conservar os alimentos, então vocês vejam há quantos anos, há quantos 1000 anos a gente tem isso. Até hoje não se sabe em que casos exatos, quais são exatamente os casos em que o aviso prévio é devido. É inacreditável que um instituto tão antigo ainda tenha controvérsia. Então a gente vai ver primeiro os que não há controvérsia, o segundo, os totalmente controvertidos, e depois aqueles em que todo mundo sabe que não é devido. Então a gente tem esse meio de campo, que vai ser o difícil. Então, cabimentos. Despedida sem justa causa, os contratos indeterminados, ele conteste. Todo mundo concorda. Não é? Eu tenho um empregado, demiti, contrato indeterminado. Em conteste, acho que é o caso que todo mundo sabe. Despedida indireta. Se houve controvérsia no passado, não há mais. Está no texto da lei. Parágrafo 4º do artigo 487. Extinção da empresa, já houve controvérsia. Mas a súmula 44 pacificou. E quando eu uso a palavra extinção, tirando a falência, que eu vou jogar aqui do lado, né, para os controvertidos,
é qualquer extinção, gente. Não é só extinção à baixa, na junta comercial, que eu nunca vi. É a extinção, fechei a porta porque não tenho mais dinheiro. Que é o que acontece na prática, então, quando os trabalhadores vêm à justiça. Eles não vão esperar o patrão da baixa lá na Juscerge. Isso é, primeiro o patrão fecha as atividades, paralisa, para depois regularizar contabilmente, né? Vai fazer a contabilidade, vai procurar lá como é que ele vai dar baixa e etc. Então é fechar mesmo, extinguir no sentido da atividade acabou. Não quero saber se acabou regularmente, irregularmente, acabou. Nesse caso, é como se tivesse o patrão denunciado o contrato. Seria uma denúncia tácita, mas houve. Então a súmula já pacificou que nesse caso é devido ao aviso. Também na culpa recíproca. Também era um caso controvertido e já está na súmula 44, que é devido pela metade, que a gente viu há pouco. O artigo 474, 494 e 496 são também dispositivos de lei. Diz que o empregador que suspendeu o empregado por mais de 30 dias considera-se extinto sem justa causa. Está na lei, é sem justa causa, rompeu, é devido. O outro é o empregado estável, o juiz achando que é incompatível a reintegração, converte em extinção do contrato a indenização. Então também seria devido ao aviso. Esses casos são pouco polêmicos. Olha os polêmicos. Ainda há quem defenda que nos contratos a termo, desculpa, me expressei mal, nos contratos submetidos à condição resolutiva ou a termo incerto. Vocês lembram alguma coisa disso? O termo, evento futuro e certo. O termo pode ser certo ou incerto. Termo certo. Daqui a 30 dias eu voltarei e darei outra palestra. Isso é um termo certo. Data, dia marcado. Todo mundo sabe quando vai ocorrer. Termo incerto. É um evento que vai acontecer e você não sabe quando. A morte. A morte é algo que todo mundo tem certeza, mas não sabe quando. Então há quem defenda que os contratos submetidos a termo incerto ou submetidos à condição resolutiva, que seriam espécies do gênero contratos determinados, deveriam incidir o aviso prévio, porque você não sabe quando. Se o aviso prévio tem a finalidade de evitar ruptura abrupta, se você pode até durar até 2 anos, e se eu não sei se vai terminar no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quinto mês, eu não sei quando, nada mais justo que você me pré-avisar quando estiver perto de acabar. Exemplo, contrato de safra. Quanto tempo dura a safra? O pessoal da Bahia, o pessoal do interior, devem conhecer muitos casos de rurais. Quanto tempo demora a safra? Aí você vai dizer, professora, depende do clima. Professora, depende da praga. Professora, depende até do adubo. Se vai ter ou não vai ter um bom adubo, uma boa terra. Tem safras que demoram 1 ano, tem safras que demoram 1 ano e 4 meses. Mas e o trabalhador, ele vai ficar na sazonalidade? Então, há quem defenda, eu coloquei aí os nomes, Russomano e Catarino, que nestas espécies do gênero contrato por prazo determinado, que é o termo incerto ou a condição, que é um evento futuro incerto de acontecer, que nesses casos, como o trabalhador fica ao prazo máximo de 2 anos, mas não sabe exatamente se vai demorar 1, 2, 3, 4, 5, não sabe quando vai ocorrer, que seria devido ao aviso. A jurisprudência não acolheu essa tese. A jurisprudência é pacificada no sentido de que, sendo o contrato a termo, não importa se é termo certo ou incerto, não importa se é contrato submetido à condição, não paga o aviso, paga a indenização do período que faltava. Eu acho linda essa corrente, mas eu vou dizer para vocês que é uma contradição. Se eu não sei quanto faltava, como é que eu vou pagar o quanto falta? Entenderam ou não? Se vocês passarem no concurso, o contrato acaba. Com 1 mês eu demito vocês. Eu vou pagar metade de quanto? Dos 2 anos, que é o prazo máximo? Ou de 1 mês, que é o prazo que eu acho que você vai passar? Eu tenho que pagar hoje, eu não posso esperar você passar. Essas são as contradições da nossa jurisprudência.
Eles disseram contrato determinado não tem aviso prévio, só que o determinado admite 2 termos, o certo e o incerto. Daí a controvérsia. Outro, falência. Essa discussão da falência hoje está chegando, inclusive, para a recuperação judicial. Antes era só a falência. Agora já está indo para a recuperação, que eu acho que é um assunto bem moderno. O que eles alegam é o seguinte: o patrão não tem culpa que alguém pediu a falência da empresa. E alegam, sob o ponto de vista da recuperação judicial, é que há uma indisponibilidade do dinheiro. É feito todo um planejamento de pagamento e eu não posso assim pegar o dinheiro e dar um aviso prévio. E com esses argumentos, uma parte da doutrina e da jurisprudência se posiciona no seguinte, no sentido de que não é devido o aviso nos casos de falência, e agora, depois do caso Varig e da lei nova, 11.110 ou 10.101, acho que é 10.101, estão entendendo que não cabe também na recuperação judicial. Não querem mais aplicar nem o 467 nem o 477, que já existe OJ para falência, mas não existe para recuperação. Mas eles estão começando a puxar isso para recuperação, alegando disponibilidade do dinheiro, que existe todo um projeto de pagamento. Gente, mas o aviso pode ser trabalhado. Bom, mas é controvertido. Eu acho que é devido. Eu acho que quem corre todos os riscos é o patrão. Ele não pode alegar que ele foi surpreendido com a falência porque alguém requer a juização até ser decretada. Ele já se defendeu, já apresentou as contas, já disse se tem passivo ativo, já tem protesto de título. Ele estava mais do que avisado. A mesma coisa é recuperação judicial, é ele que pede, ele vai dizer que foi uma coisa imprevista. E eu não concordo com essa tese, data vênia do entendimento de outros, né, normalmente os civilistas, que têm mais feição com a função social da empresa, com a nova visão de proteção às empresas de recuperação judicial, etc. Acho até louvável. Eu acho que o aviso prévio é devido nos casos de falência e de recuperação judicial. Mas aqui eu coloquei 2 correntes. Eu acho que cabe, Ives Gandra, no TST acha que cabe, Sérgio Pinto acha que cabe. Não cabe, Saara, Adélio Maranhão e Magano. Então, olha como a gente tem bons autores para os 2 lados. E há aqueles que não se posicionam, Godinho, Alice, sabe? Há aqueles que não tocam no assunto, porque é um assunto que você precisa, né, amadurecer um pouco. Distrato. Cabe o aviso nos casos do distrato? Distrato é a extinção por comum acordo. Eu já começo dizendo que não cabe a extinção do contrato por comum acordo, mas essa é uma outra aula. Porque extinção por comum acordo, apesar das OJs a respeito do PDV, Programa de Demissão Voluntária, eu acho que não cabe. Mas para quem acha que cabe, eu diria, então, se a gente está extinguindo de comum acordo, quem deve para quem? Começa por aí. Se o aviso prévio tem a finalidade de proporcionar para o patrão contratar um substituto e para o empregado procurar emprego, e para evitar ruptura abrupta, e se a gente combinou bilateralmente de extinguir o contrato, não foi abrupta, e quem está precisando do quê? Então fica metade do aviso para você e metade para mim? Ou a gente fica na combinação? Nesse caso você que me dá, no outro caso eu que te dou? Por isso que eu acho que o distrato não cabe, porque não tem regulamentação. O patrão sempre vai estar bem. Ele sempre vai tirar do trabalhador os direitos que ele teria em caso de despedida. Ou vai fraudar o fundo, é pedido de demissão e vai levantar o dinheiro para o fundo do trabalhador, alegando que é o distrato. Bom, mas eu achei aqui, ó. Quem acha que cabe o aviso prévio nas extinções bilaterais, isso é, nos distratos? Ives Gandra, desde que acordaram. Não cabe. Orlando Saad, eu, Sérgio Pinto. Eu acho que não cabe porque não cabe o distrato. Então é uma outra visão. Aposentadoria. E aí? Quando o empregado se aposenta, cabe distrato? Eu acho que a questão é bem controvertida, né?
Uns vão dizer, cabe, tá lá, Sérgio Pinto. Eu diria, depende. Aí você vai dizer, do quê? Depende do tipo de aposentadoria. Aposentadoria por invalidez, suspende. Então, não cabe na aposentadoria. Pode caber em algumas, mas não em qualquer uma. A aposentadoria por tempo de serviço, eu acho que cabe, porque equivale a um pedido de demissão. O empregado que quer, porque a lei não obriga, se afastar do trabalho porque se aposentou, o patrão não tem ciência disso, porque é uma relação entre ele e o INSS. Ele requer no INSS, comprova o seu tempo de serviço no INSS, vai ao INSS, cai em pendência com o INSS, e o INSS defere. E porque foi deferido, ele diz para o patrão, deferiram, estou saindo. Aí o patrão diz, ué, mas agora que você está me dizendo, você não podia ter me dito isso uns 2 meses antes? Claro que cabe, se é evitar ruptura abrupta, a gente tem aí como fazer um meio termo. Agora, e na compulsória? Na aposentadoria, que a gente chama de compulsória, que não é compulsória, é quando o empregado completa 70 anos se homem, 65 se mulher, desde que já tenha o tempo de contribuição suficiente que o patrão requeira. Neste caso, eu acho que não é devido ao empregado, porque ele, empregado, vai ser chamado junto ao INSS para acompanhar o processo, para ver se tem contribuição suficiente, ele é comunicado, então, até o requerimento do patrão. O empregado completou a idade, o patrão requer, que não é uma obrigação, ele pode requerer ou não. Até o INSS deferir, mais que 30 dias transcorrem. Então, eu acho que não é cabível. Então, a gente tem várias hipóteses de cabimento ou não do aviso prévio nas aposentadorias. Não cabe, aí é fácil. Não cabe nas extinções do contrato a termo. Coloquei aí esse asterisco, porque existe aquela discussão do termo incerto. E porque existe uma exceção, vocês devem lembrar, o 481, quando contiver cláusula securatória de rescisão antecipada recíproca que for utilizado. Lembraram disso? É o 481 da CLT, que eu chamo de contrato do medroso. O que é o contrato do medroso? Ó, eu quero te contratar por 1 ano, mas, sabe, então, porque, bom, 1 ano é muito tempo. Então vamos fazer uma coisa, eu estou te contratando por 1 ano, mas se antes de 1 ano você não quiser nem eu quiser, a gente pode extinguir como se fosse contrato indeterminado. É o medroso, se ele está contratando por 1 ano, por que ele tem medo? Mas a lei permitiu que ele fizesse isso. E se usada a cláusula, isso é, se realmente for extinto antes do termo final, são devidas as parcelas como despedida imotivada. Então a gente tem aí esse contrato, que inicialmente é a termo, mas que acaba tendo a extinção igual de um contrato indeterminado, se antes do termo final, uma das partes utilizar da cláusula que já estava prevista de rescisão antecipada do contrato. Na justa causa não é devido, pelo menos esse caso todo mundo sabia, eu acho que é um dos raros casos. Na morte do empregado, vocês sabem que o Délio Maranhão já chegou a defender que a morte é uma força maior e que por isso seria devido o aviso? Eu queria que ele viesse conversar comigo se estivesse vivo, para eu dizer para ele, eu vou dizer para o meu patrão, olha patrão, sabe o que é? Eu vou morrer daqui a 1 mês. Então, como eu vou morrer daqui a 1 mês, eu já estou lhe pré-avisando para o senhor não descontar lá da minha esposa, que vai ser a viúva, o dinheirinho que o senhor tem que pagar, né? Aí o patrão vai dizer a mesma coisa, sabe o que é eu, patrão, pessoa física? Vou morrer daqui a 1 mês. Então já estou pré-avisando para você procurar um emprego. Esse não tem jeito, gente. Com a morte não dá para dar pré-aviso a ninguém. Não foi voluntária a extinção. Então, nos casos de morte, o aviso prévio não é devido a nenhum dos dois lados. Não importa quem morra, se é o empregado ou se é o patrão. Eu diria que é a mesma coisa com a força maior. Lembrando a vocês que a força maior no direito do trabalho força maior, factum principis e caso fortuito. É tudo igual para a gente.
A gente usa uma expressão para tudo. Então, se a empresa acabou porque um raio caiu e pegou fogo, eu não podia dizer para o meu empregado, olha, empregado, sabe o que é? Daqui a um mês vai cair um temporal, vem um raio, pá, cai aqui na empresa e a empresa vai pegar fogo. Nem apareça aqui para o senhor não morrer. Mas eu estou dizendo que a empresa vai acabar. Então, eu estou pré-avisando da extinção do contrato e da empresa por força maior. Então, a força maior também não cabe o aviso prévio, porque é imprevisível. Né? O aviso prévio, ele é nas extinções tácitas ou expressas, mas de iniciativa do patrão, que ele fez por onde, né, que foi a sua imprevidência, o fechamento da empresa porque não geriu bem, ou porque ele tomou a iniciativa voluntária expressa de romper aquele contrato. Eu acho que com isso, só falta esse para a gente acabar esse tema. Que aí a gente acaba, dá um intervalinho, né? E retomamos. Não sei nem mais quanto tempo a gente tem ali. Mas vamos falar, por fim, da súmula 276 e de um assunto muito polêmico e na moda. Eu diria até que é um dos atuais assuntos, cada vez mais atual. Cada vez que eu acho que ele vai passar da moda, ele volta para a moda. O primeiro deles é a súmula 276, que é quase que um jeitinho. Eu vou contar a história da súmula 276, vocês vão esquecer nunca mais. A súmula 276 é mais ou menos assim. O empregado chega para o patrão e diz assim, patrão, me manda embora. Sabe o que é? Eu consegui um novo emprego. Aí o patrão diz, eu não vou te mandar embora não, porque se eu te mandar embora, eu vou ter que te pagar o aviso prévio. Na época, os 10% do fundo, porque era 10%. Hoje são 40%, na época eram 10%. Aí ele disse assim, não, patrão, mas eu quero só levantar o meu fundo. O senhor podia me mandar embora para eu levantar o fundo. Não tinha seguro-desemprego na época. E aí o patrão fica assim, então faz uma coisa. Eu te mando embora, mas você abre mão do aviso prévio. Aí você vai falar, não adianta nada. E os 10% do fundo, que eram devidos na época? Ele devolvia. Até hoje eles fazem isso. Como era pago na rescisão, o empregado fazia um cheque, eu dava o dinheiro de volta. Isso era um arranjo. Ficou de tal forma isso impregnado no costume, que até hoje, isso deve ser muito comum, quem conhece, quem trabalha no dia a dia, como é comum o empregado achar que, como ele não quer mais trabalhar, que o patrão tem que mandar ele embora. Tem vários empregados que até hoje, patrão, me manda embora porque eu consegui outro emprego. Você conseguiu outro emprego, pede demissão. Não, eu não vou pedir demissão porque eu não vou abrir mão dos meus direitos. Meus direitos. Ora, mas é você que quer sair. Aí ele começa a faltar. Isso é muito comum. Isso vem de um ranço do passado. E virou súmula. Se o empregado, expressamente, por escrito, abriu mão, renunciou ao aviso prévio, e já estiver trabalhando no dia imediato, realmente há uma renúncia. Gente, é óbvio, eu vou te demitir hoje, você amanhã tem um emprego? Para virar uma súmula, é porque muitos desses casos chegaram aos tribunais. É óbvio que não acontecem muitos casos de você ser demitido hoje e no dia seguinte ter um emprego. Isso era o arranjo que era feito. O patrão, isso era para burlar o FGTS, poder liberar o dinheiro e o empregado, mesmo estando num novo emprego, colocar no bolso o dinheiro do fundo. A pergunta é, pode acontecer isso com aviso de 90 dias, de 60? Sim, está na súmula. Paciência, né? O erro já está ali na súmula. A súmula não deveria permitir renúncia, porque doendo no bolso do patrão, ele não vai mais fazer arranjo com o empregado. Meu filho, se o senhor não quer trabalhar, o senhor peça demissão. O patrão não tem que fazer acordo com o empregado. Ou ele demite ou o empregado pede demissão. Não existe um meio termo. Porque se fizer um meio termo, você está praticando uma burla ao sistema do fundo e um crime ao receber o seguro-desemprego estando empregado, mesmo que a carteira não esteja assinada para tanto, para permitir que você receba o fundo. Hoje ainda se tornou bem comum os empregados pedirem para assinar a carteira depois para continuar recebendo o seguro-desemprego.
Bom, aí vem o último ponto desse tema. E a norma coletiva? Né? Nós estamos na era em que o TST dá grande valia aos convênios coletivos. Os acordos coletivos e as convenções coletivas podem tudo? Podem revogar direitos trabalhistas, reduzir direitos trabalhistas, flexibilizar, reduzir vantagens? Qual o limite? Qual o limite desta flexibilização? Pessoalmente, eu tenho uma posição muito clássica, no sentido de que a flexibilização, que é a possibilidade de redução de vantagens legais, direitos previstos em lei por norma coletiva, só é possível nos casos que a empresa está atravessando dificuldades econômicas, que é a origem histórica da flexibilização. Mas não é o que hoje o TST pensa. O TST se posiciona numa interpretação sistemática da Constituição e diz o seguinte: quem pode o mais, pode o menos. Se a Constituição permitiu que a convenção coletiva ou acordo reduza o próprio salário do empregado, poderá reduzir qualquer outra coisa. Se o salário, que é o maior meio de vida dele, a sua própria subsistência, a Constituição, no artigo 7º, inciso 6, permitiu, então poderia tudo. E por conta disso, já há normas coletivas reduzindo intervalos entre a jornada, por isso de súmulas. Não é essa aula, então não convém tratar de todos os casos. Reduzir periculosidade, adicional de periculosidade, ainda bem que cancelaram essa súmula. Reduzindo vantagens concedidas por lei. Seria válida, então, a cláusula de uma convenção ou acordo, onde explicitamente está escrito que todos os empregados daquela categoria renunciam ao aviso prévio quando despedidos imotivadamente? Eu já me portaria de uma forma muito clara: nula a cláusula de convenção e acordo coletivo que renuncia a direito previsto em lei. Ponto. Não tem exceção? Tem exceções. Acho que a exceção seria a primeira delas, que é quando a empresa estiver atravessando dificuldades econômicas, e aí, excepcionalmente, a redução dos direitos trabalhistas seria permitido, que é o viés, né, o fundamento da flexibilização. E eu diria um outro caso que ainda não foi regulamentado, que são esses casos de terceirização, que o empregado continua no mesmo tomador público, ou no mesmo tomador privado, mas que a empresa interposta muda. Todo mundo sabe que o empregado vai continuar, né? Lá no tribunal o ascensorista é o mesmo há 15 anos. Eu já brinco com ele hoje, o nome dele é Charles Albert. Oi, Charles Albert. Aí ele raspa aqui só para ficar com o cabelinho divididinho, tão bonitinho. Sei quantos mil anos eu conheço. A faxineira é a mesma em todos terceirizados. Só que um dia um ano ele está com a roupa lá verde, a outra ele está com a azul. Né? Um ano ele está com crachá, muda. A empresa interposta, que é quem assina a carteira, o empregador formal. Nestes casos, a lei deveria ter dito que se o empregado optar em ficar com o tomador, o emprego está garantido. O que vai mudar é a formalidade da assinatura. Então, nesse caso, o aviso não seria devido, porque a finalidade do aviso é que o trabalhador, quando é o notificado da dispensa, procure novo emprego. Ele não precisa procurar, ele vai continuar no mesmo. Isso não é regulado. Já há algumas normas coletivas de empresas que terceirizam que tratam dessa matéria. São os únicos casos que eu considero válida a cláusula. Gente, salvo se o trabalhador foi despedido mesmo. Isso é, ele não está mais no tomador. Ele foi despedido e está fora. Aí ele tem o aviso prévio, ele só não terá se ele permanecer naquele tomador.